¿Pollera todavía? A gente começou as alachot da véspera de Yom Kippur. Já estamos nos adiantando que depois vem Sukkot, Hastorá, vem bastante coisa. Então, por enquanto a gente falou sobre a mitzvah da gente comer bastante na véspera de Yom Kippur, de pedir desculpas para as pessoas que a gente possa ter magoado durante o ano. E agora vamos passar por mais alguns costumes e leis da véspera de Yom Kippur. O homem, a rigor, não tem obrigação de ir à mikve hoje em dia. Na época do templo, ele tinha obrigação, se ele vai até o templo, etc., vai trazer um sacrifício. O único dia no ano que é quase uma obrigação é a véspera do Yom Kippur. É extremamente importante que a gente vá na véspera do Yom Kippur. Inclusive está traduzido que a gente se compara, inclusive, como um ger, alguém que vai se converter, ele tem que entrar na mikve. A gente está querendo fazer uma transformação completa. E eu comentei outra vez uma frase muito bonita que eu vi, que se a mikve ela tem a força de transformar alguém que não era judeu num judeu, imagina a força que ela tem para alguém que já é judeu. Então, esse é o poder da mikve. A gente já explicou a respeito mais detalhes no shiur anterior. Agora, tem um costume que a gente, na véspera do Yom Kippur, a gente recebe 39 chibatadas, simbólicas apenas. Você pega um cinto de couro, e esse cinto de couro você bate 39 vezes nas costas de uma pessoa que ela está como se fosse engatinhando, ou pelo menos curvada, em direção, ela está com essa face direcionada ao norte, e aí ela recebe 39 chibatadas. Por que 39 chibatadas? Todas as transgressões da Torá, tirando aquelas que são consideradas gravíssimas, infração grave, 3 pontos na carteira, essas, 5. As 5, obrigado. Como eu não tomo pontos na carteira, Baruch Hashem, eu não tenho... Então, quase todas as transgressões da Torá, são 365, tirando aquelas que são gravíssimas, o castigo dela antigamente era o Malkut, que era as 39 chibatadas. Então, hoje a gente não tem o tribunal, e mesmo para receber antigamente essas chibatadas era raríssimo da pessoa preencher todos os requisitos, critérios para que ela pudesse receber, tinha que ser advertida por 2 testemunhas imediatamente antes do ato, tinha que estar consciente, assim por diante, e a pessoa, antes disso, se fazia uma avaliação, quanto que ela poderia tomar sem ela morrer. Então, fazia todo um estudo, exames, para ver se ela poderia aguentar, quanto ela iria aguentar, mas hoje a gente faz isso de maneira simbólica, que é uma maneira, na verdade, da gente novamente aumentar a nossa submissão para Hashem na véspera do Yom Kippur. Então a gente faz isso, a maneira, o costume é a gente fazer como se fosse um triângulo, são 3 pontos nas costas, e a gente repete o pasuk, ve'ura hum echaperavon, ve'lo yashchit ve'irba le'ashiv apov, ve'lo ya'ir kol chamato, 3 vezes, e ela dá o total de 39 chibatadas. Quem quiser, na véspera do Yom Kippur, com bastante prazer, eu posso... Só se for um cinto de plástico. Só se for de plástico. Então, na esposa, nunca. Nem com flores, se roça copiado. Ok. Então, é leve, é só simbólica para a gente fazer o trabalho internamente com o nosso pensamento. Não precisa bater, um filho não pode bater num pai, nem que seja simbólico, mas tirando isso, quem quiser, a gente pode ensinar a fazer. Pensa. No pensamento. Você tem que bater e o pensamento tem que estar direcionado para fazer chuva. Baixa na pessoa, baixa no outro. Sim. Você não tomou no passado? Então esse ano você vai ter que receber em dobro. Em dobro. Na Torá está escrito 40. Boa, muito bom comentário. Se você for ver, a Arbaim Akeno, na verdade, está escrito, outra fala que vai bater nele 40 vezes. E os sábios interpretam que são 39. É até o 40, não incluindo 40. E aqui você vê a grandeza dos sábios, que eles fizeram de tudo para diminuir, aliviar uma. Que um judeu apanhe menos. Essa é a função dos sábios, verdade? Essa é a interpretação da Torá, mas você vê que eles
fazem questão, digamos assim, de aliviar um Yehudi para ele receber menos. Fazer ele apanhar mais é fácil. Fazer ele apanhar menos, para ser um grande rabino, um grande mestre, tem um amor realmente para cada Yehudi. Quem por algum acaso não tem uma mikve, é impossível dele ir ao mikve, não tem um mar, não tem um rio que ele possa fazer a mikve. Então, na pior das hipóteses, ele pode tomar um banho. Isso não é o ideal. Em último caso, ele pode tomar um banho que ele dura mais ou menos 3 minutos, depende tem que ser 12 litros e meio de água, normalmente. Ele tem que molhar todo o corpo dele, então ele tem que uma hora na frente, uma hora atrás, levantar os pés de lado para realmente que a água caia sobre todo o corpo dele. Então, em último caso, é o que ele pode fazer por uma mikve, se ele realmente está no lugar onde não tem. Se estender mais, ok. Se estender mais, ok. Depende do país que ele está, alguns regulam a água, e aí vai ser... É água da seca ou é água da chuva? Água normal. E aquele que tem banheira? Não, água correndo. Água correndo. Água correndo. Então, É melhor, né? Sim, sim. Ok. Na véspera do Yom Kippur, depois da mikve, nós temos aí o mincha. Mincha, normalmente, a gente faz perto do anoitecer. Esse mincha, excepcionalmente, a gente faz no meio da tarde. Aqui a gente marca as 2:30 da tarde. Por quê? Porque você quer dar tempo para a pessoa ir voltar para casa, fazer toda a seudá tamafseket, que se chama, que é aquela seudá que ela interrompe entre o momento que você pode comer e não pode mais comer, com tranquilidade. Então, o certo é você fazer o mincha de véspera de Yom Kippur antes ainda da seudá. Tem mais um motivo, que dentro desse mincha, a gente vai fazer o vidui. A gente já vai fazer as confissões completas. Para entrar no Yom Kippur, já com todos os pecados expiados. Inclusive, na véspera do Yom Kippur, está ligado com os pecados do ano que se passou, e no Yom Kippur está ligado mais com uma decisão para o ano que está entrando. No Yom Kippur você também vai bater no coração pelo ano que se passou, mas a véspera do Yom Kippur é mais focado naquilo que aconteceu, e no Yom Kippur é mais focado para boas decisões para o ano que está entrando. Então, para você entrar no Yom Kippur já perdoado, então eles decretaram que você faça o Al-Het ainda antes do Yom Kippur. Porém, é possível que a pessoa se engasgue ou coma demais e acabe adormecendo, pode acontecer, e ele não vai conseguir fazer o Al-Het como se deve. Então, por isso, eles garantiram que você faça um Al-Het antes ainda da Seudat HaMafseket, para você poder estar garantido e entrar 100% limpo. Tem até um costume, é adequado, se você na hora que você chega na sinagoga, você chega um pouco antes do Kol Nidrei, você faz mais uma vez todo o Al-Het. Dessa forma, você vai que entre Mincha e a hora da tarde já deu tempo de você tropeçar em uma em outra. Então você já tem mais uma vez, e Hashem, com sua misericórdia infinita, ele perdoa e ele perdoa infinitamente, diferente de um ser humano que depois de uma, duas, três, a gente já perde a paciência. Hashem não é acumulativo, Hashem é infinito, a misericórdia dele, o amor dele por nós é infinito. Você pode sempre pedir desculpa, se ainda sempre tem chance de se redimir. A maneira da gente fazer o vidui é de pé e levemente curvado, e cada vez que a gente fala a palavra al-het ou ve'al-het, shechatanu, quando a gente fala a palavra shechatanu, que pecamos, a gente bate levemente com o punho cerrado em cima do coração. Que está está no centro, mas está mais um pouquinho para o lado esquerdo. E depois a gente tem aquele véu kulam, elokai slichot, slach lanu, mecha lanu, kaper lanu, está tudo indicado no Marzor. A gente também bate depois, quando a gente fala slach lanu, mecha lanu, kaper lanu, ou val chataim, shanu chayavim, a gente bate também, acham no bagado, etc. Tem várias vezes que a gente bate no coração, cada vez que a gente está confessando nossos pecados, a gente bate no coração, que também é uma maneira da gente despertar o nosso coração para a chuva. Como que a gente faz essa Seudat HaMafseket, essa refeição antes do
jejum do Yom Kippur. Então, na verdade, a gente falou antes que é correto que a pessoa coma bastante ao longo de todo o Yom Kippur. Desculpa. Antes. Obrigado. Vocês estão ligados. Alguém me perguntou que quando a Mashiach chegar, a gente vai comer no Yom Kippur. Boa pergunta. Uma boa pergunta. Então, está escrito que Shlomo HaMelech, ele inaugurou o Beit HaMikdash no Yom Kippur, que eles comeram naquele Yom Kippur. Mas eu não sei se Mashiach chegando a gente vai comer ou não. Por um lado, as mitzvot da Torá são eternas. Por outro lado, não vai ter mais pecado. Então, será que ainda a gente vai precisar afligir nossas almas ou não? Então, esperar Mashiach chegar. Espero que chegue antes. Aí a gente vai poder realmente, quem sabe, comer Bezrat Hashem de Yom Kippur. Então, na véspera de Yom Kippur, então, a gente tem a mitzvah de comer bastante. Mas nós temos a obrigação de fazer essa Seudat HaMafseket com a Motzi e tudo, logo na véspera de Yom Kippur, depois já do Minchá, quando está chegando mais perto do horário, mas ao longo do dia todo a gente não deve comer alimentos que aquecem o corpo. O que acontece? Às vezes a pessoa pode ter, o homem pode ter uma poluição noturna. Isso é um tipo de impureza. Atualmente, isso não tem uma influência prática. A gente não tem o Beit HaMikdash, então a gente, até muitos que vão na mikve, vão muitas vezes pensando nesse conceito de pureza, mas no Yom Kippur deve-se tomar um cuidado a mais. E por isso os sábios indicam para a gente, como é um dia de pureza total, a gente quer evitar que isso aconteça. Inclusive, o Kohen Gadol, na noite do Yom Kippur, ele não podia dormir por essa razão. A noite inteira ele ficava acordado e ficavam dando shiur para ele a noite toda de assuntos interessantes, senão ele adormecia. E se ele fosse adormecer, ficavam chamando a atenção dele para ele não adormecer, justamente para não ter esse risco. Isso era com o Kohen Gadol, que ia entrar no Kodesh HaKodashim, etc. Apesar que tinha um Kohen Gadol substituto, vai que aconteça alguma coisa, que ele fique impuro com isso, ou qualquer outro tipo de impureza, você já tinha um substituto. Mas, mesmo assim, se tomava esse cuidado para que ele tenha a noite com pureza. Então, assim também a gente toma esse cuidado, seguindo a orientação do nosso sábio. Então, não alimentos que aquecem o corpo, a gente não come na véspera do Yom Kippur. Como que alimentos, Sabino? Então, já vou pegar a lista para você, eu já falo exatamente. Muito salgado tem a ver para você não ficar com sede. Não tem uma, sim, mas não tem uma obrigação. Então, carne, por exemplo, você não tem esse risco, tá certo? Carne a gente não vai comer, a gente não come. A gente deve comer alimentos mais leves, de maneira geral. Então, carne não se come, gergelim, que aquece o corpo, alho, de frango, carne, não, vermelho, carne vermelha. Carne vermelha, frango certo? Frango não tem problema. Frango não tem problema. Vou depois pegar aqui a lista completa. Se eu não achar agora, no próximo show eu falo a lista completa. Não quero. Tá, então aqui, achei. Ovos, gergelim, laticínios e coisas que são muito apimentadas. Essas são as coisas. É uma dieta vegana sem o gergelim e pimenta. Sim. E agora tem, durante a manhã, ainda antes do Minchá, é bom a gente fazer uma outra seudá, certo? Como a gente falou, e a gente tem que comer bastante, então ainda fazer mais uma seudá com um peixe de manhã. Então, antes ainda do meio-dia, costume fazer uma seudá com um peixe, ok? Essas são as restrições. Aí você vai poder comer o gefilte fish. Agora, qual que é o horário da mikve? Você pode fazer o mikve qualquer horário, desde o amanhecer, na véspera do Yom Kippur. Tem gente que vai várias vezes ao mikve na véspera do Yom Kippur, mas uma vez é o principal, é o mais importante, que a pessoa pelo menos vá uma vez na véspera do Yom Kippur. Se a pessoa, ela quer comer ainda antes, depois que ela acabou de comer, fez o Birkat Hamazon, mas ainda não deu o horário. Qual é o horário do início do jejum? É o horário das velas do Yom Kippur, ele é o horário do início do jejum. Então, esse ano que coincide com o Shabat,
Então a gente já está acostumado com as velas, mas você teria velas, mesmo que não fosse Shabat, você teria as velas do próprio Yom Kippur. Então lá começa o jejum do Yom Kippur. Então, o que acontece se a pessoa vai comer ainda depois do Birkat Hamazon, então antes de fazer o Birkat Hamazon, ela deve condicionar, falar, olha, eu estou fazendo o Birkat Hamazon, mas não por isso eu estou começando o meu jejum. Eu ainda vou comer depois, do Birkat Hamazon. Aí, normalmente a pessoa vai querer tomar mais um copo de água, alguma coisa assim, só para, na verdade, tirar a ansiedade. Não vai... Eu sempre falo que 4 horas da tarde do dia seguinte, aquele copo de água que você tomou a mais, ou aquele prato de arroz, feijão que você comeu a mais, não vai mudar nada. Mas é mental. ¿Puede seguir comiendo antes del jejum, ojalá comer, masá comer? ¿Puede? Antes do jejum, sim. Pode. Sim, deve fazer uma seudá. Lo que hicimos en Rosh Hashanah puede ser feito antes de antes do jejum. Você deve fazer uma seudá com halá com mel, mas no final fazer Birkat Hamazon. Se a pessoa quiser, teoricamente, ele pode aumentar o jejum, ele pode começar um pouco antes. Mas hoje, com o nosso corpo fraco, que você já vê a cara das pessoas às 4 da tarde do dia seguinte, já igual cara de anjos, já. Então, não é aconselhável, a não ser que a pessoa realmente tenha a capacidade e total para isso. Mas jejum até tudo bem, Rabi, mas a questão é sem líquido, sem água, né? Pior que não comer. O mais difícil é para o Hazan, Sim, com que certeza. ele vai lá precisa... cantar, e mais difícil é a voz não secar. Então, eu falo por experiência, é muito difícil, né? A gente ficar com ar-condicionado. Então, ar-condicionado, jejuando, sem água, principalmente sem água, realmente é um desafio grande. Mas el Hazan não teria uma permissão especial? Não tem permissão, pelo contrário, você tem que liderar as rezas, o mais importante não é a tua voz, o mais importante é a tua kavaná. Imagina, você vai de Hazan, vai estar liderando todo mundo e você não está jejuando? Haz v'shalom. Não jejuando. Água? Nada. Uma gotinha nada. para... A gente não toma, nem bebe, não come nem bebe nada. Sei. No judaísmo não existe jejum só de comida. Isso é de outras religiões. No judaísmo não existe isso. Mas, apesar de toda essa seriedade do Yom Kippur, o Yom Kippur é um dia alegre. A Mishnah diz para a gente que não haviam dias felizes para o povo judeu como Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que a Hashem está dando para a gente a oportunidade de zerar todas as nossas contas. Imagina que ao longo do ano você pegou emprestado, e quando você vai pagar? Presta mais uma vez? E quando você vai pagar? Tem mais um pouco? E aí você vai pegando. Chega um dia, a Hashem fala, bom, zerou. Dá uma alegria, um alívio bom. Então o Yom Kippur é um Yom Tov, é um dia bom. Então, apesar que a Torá fala, você tem que afligir as suas almas, que esse é o único jejum, inclusive, que ele supera o Shabat. O Shabat você não pode jejuar, mas esse jejum ele supera o Shabat. Mas, apesar dessas 5 proibições que a gente vai falar do Yom Kippur, estão ligados com afligir nossas almas, sapato de couro, que todo mundo conhece, assim por diante, a proibição de usar, mas, ainda assim, é o Yom Tov, é um dia bom, e a gente vai com a convicção e a alegria que, com certeza, Hashem vai limpar a nossa barra e vai dar para a gente a oportunidade, a gente, se Deus quiser, viver esse ano com saúde, com brachá, etc. Todas as mitzvot a gente tem que fazer com alegria. Imagina aquela mitzvah que supera todas as outras, que ela perdoa todas as outras. Se qualquer mitzvah eu tenho que fazer com alegria, imagina aquela mitzvah que ela é tão forte que ela consegue perdoar a falha de qualquer uma das outras. Então, famosa história, famoso exemplo do Baal Shem Tov, que viram uma vez uma pessoa, ele era o lixeiro do Palácio Real. Ele estava cantando e assobiando enquanto ele estava limpando. Pô, mas você está cuidando do lixo? Por que você está cantando? Eu, sim, mas é o lixo de quem? É o lixo do rei. Apesar que é o dia que a gente está tentando se livrar de todas as nossas falhas ao longo do ano, a gente faz isso com alegria, com um tom de alegria, com um tom de confiança em Hashem, que sem dúvida nenhuma ele vai nos perdoar, ele vai dar para a gente um ano bom. Sim. Eu tive em Purim esse ano em Israel, né? E lá eles abriram o Arona Kodesh e fizeram Mais um costume que a gente tem, algumas das coisas que eu falei são obrigações, outras são costumes, mas um costume muito popular e maravilhoso que é que os pais abençoem seus filhos na véspera do Yom Kippur, chamado Birkat Abanim. E hoje você tem até a oportunidade de fazer isso ao vivo
pelo celular, etc. E aí você pode fazer a distância também. A brachá não tem limites. Então, se você não está ao lado do seu filho, não tem problema. Contanto que seja ainda antes do horário de entrar em Yom Kippur, você pode e deve abençoar os seus filhos. Esse é um costume maravilhoso. Tem aqueles que costumam toda sexta-noite, quando chega em casa, abençoar seus próprios filhos, também é um costume maravilhoso. As mulheres pedem pelos filhos na hora de acender as velas, os pais abençoam os filhos quando chegam da sinagoga, mas esse costume da véspera de Yom Kippur é mais popular ainda, da véspera de Yom Kippur, da gente abençoar os nossos filhos. Tem o texto especial que a gente fala, com Yevarechecha, Hashem Beishmerecha, etc. Além disso, a gente tem certeza absoluta que Hashem ele vai fazer a mesma coisa conosco. Nós somos os filhos de Hashem e Hashem vai dar a brachá para os filhos dele. Tem uma história maravilhosa, eu gosto muito, da véspera do Yom Kippur. O Levi Yitzhak de Bardichev, que viveu 250 anos atrás, aproximadamente, ele era chamado o protetor do povo de Israel. Ele era advogado do povo de Israel. Ele sempre se posicionava ao lado do povo, se fosse até para brigar com Deus, ele brigava com Deus, mas protegia o povo de Israel. E a história conta que ele, na véspera do Yom Kippur, alguns dias antes, ele falou que ele vai querer, para que todo mundo que ele coloque nas rezas dele, que ele inclua na reza dele, ele quer um kesef, um dinheiro de pidyon. Pidyon se chama resgate da alma. Existe um costume que você dá igual, isso, exatamente, igual o pidyon ben. Então, existe um costume de você vai resgatar a sua alma, que na verdade se dá uma tzedakah. Então, ele falou, olha, quem quiser estar no meu caderninho, então precisa trazer um rublo para cada membro da casa. Quanto vale um rublo? Então, depende da época. Naquela época, um rublo era um valor razoavelmente importante. E aí, Yom Kippur estava chegando, todo mundo se virando, uns pegam emprestado, outros Baruch Hashem tinham, dão um jeito, e todo mundo vai lá, começa a fazer fila, Rabino, está aqui o meu rublo, está aqui o meu rublo, obviamente o dinheiro não era para ele, era tudo para tzedakah, e ele ia lá anotando os nomes para rezar por eles. E chega a véspera do Yom Kippur, tinha uma senhora, coitada, viúva, com o bebê dela. E ela, o que ela conseguiu foi um rublo para os dois. E ela falou, bom, o Rebbe é gente boa, o Rebbe é uma pessoa maravilhosa, todo mundo conhece, eu vou lá negociar com ele. Vou ver se ele faz 2 por 1. E aí ela bate na porta do Rebbe, era véspera de Yom Kippur, já faltava pouco tempo para o jejum, e ela fala, olha Rebbe, está aqui um, coloca nós 2 por 1. O Rebbe vira e fala, de jeito nenhum. Eu posso colocar você ou teu filho, mas eu preciso um para cada, um por pessoa, conforme eu avisei. Já estava avisado. A mulher sai de lá e começa a chorar, a berrar. E aí os judeus, coitados, tentando ajudar ela, cada um tira os centavos que eles tinham na época de fome, época de bastante dificuldade. Então, cada um tirou seus centavos para tentar dar de presente para a mulher, ajudar ela, mas de todas aquelas moedas que juntaram, estava muito longe de chegar no rublo. As pessoas estão indo para a sinagoga, já estão lá com seus talitot, aquele kittel, aquela capa, aquela roupa branca, todo mundo já acabou de jejuar, e o rabino já está para fechar a porta. Vai começar o Yom Kippur, e a mulher, tentando de um jeito ou de outro, pede emprestado, pede ela não consegue. E ela chega na porta do Rebbe, chorando, o Rebbe, por favor, dá um jeito, coloca nós 2. O Rebbe fala, irredutível. E o Rebbe fala, qual é o seu nome, por favor? Daqui eu vou colocar o seu nome. Fala, não, peraí. Sabe o quê? Eu já vivi bastante, coloca o nome do meu filho. E deixa o meu nome de fora, não tem problema. Quando o Rebbe escuta isso, ele dá um pulo. Ele fala, era isso que eu estava esperando. Ele vira e fala para Hashem, olha Hashem, essa mãe está pronta para abrir mão da vida dela, para que o filho dela possa viver. Você, Hashem, não vai fazer a mesma coisa por nós? Fica tranquila, tomar Hatimatová, era isso que eu estava precisando. Toda aquela arrecadação, ele provocou uma situação para mostrar para Hashem como realmente uma mãe está tão pronta para se entregar pelo seu filho, como que Hashem não vai fazer a mesma coisa conosco? Então, quando a gente chega no Yom Kippur, a gente tem que saber olhar para Hashem e falar, Hashem, você é nosso Pai. Sim, nós temos contas a acertar e a gente vai, Bezrat Hashem, esse ano ser melhor. A gente vai tomar boas decisões.
mas você é nosso pai. Você está em dívida com a gente. Esse ano não foi... Você deixou a gente numa situação bastante difícil. E a gente pode cobrar Hashem com amor, com confiança, não com uma falta de fé. Mas, pelo contrário, já que eu confio tanto em você, como você deixa a gente na mão? Você não pode deixar na mão. Eu tenho certeza que tudo que você fez foi para o bem. Mas não está legal. Não estamos gostando desse negócio. A gente quer Mashiach. A gente quer que você traz para a gente a expiação total. A gente quer realmente um Shana Tová, um Metukah, um ano bom e doce. E esse é o nosso pedido, então. E a brachá que a gente dá para os nossos filhos, na véspera do Yom Kippur, com essa sensação. E uma das coisas que a gente pede e reza para nossos filhos não é apenas para o sucesso material deles, passar na faculdade, poder encontrar um shidduch, que é importantíssimo, mas que realmente que eles sigam no caminho de Hashem, que eles sigam no caminho da Torá, das mitzvot, que essa é a verdadeira alegria. Como alguém ontem me falou, você não imagina o que é para mim quando meus filhos viram falar para mim, eu só vou casar com um judeu ou com uma judia. Então, isso é realmente o que a gente pede em especial. Pode pedir tudo, mas isso que a gente pede em especial. Una pregunta, la reza esa puede ser feita así a distancia, vía Sí. satélite, Sim, celular. a brachá não tem. Puede ser Brachá feita não tem. olhando la foto. Olhando a foto? Pode. A questão não é a foto, a questão é você pensar nele. Sí. A questão é A você través da pensar foto nele. pensa. Mas pode ligar para ele uma vez por ano. No. Con Johnny falo sempre. Casi todos los días. E na véspera do Yom Kippur, a gente acende as velas, as mulheres acendem as velas do Yom Kippur. Tem a brachá, Neadlik Ner Shel Yom Kippurim, só que esse ano tem a brachá, Neadlik Ner Shel Shabbat ve Shel Yom Kippurim, certo? Porque é junto o Shabbat e o Yom Kippur, então é uma brachá que ela junta as duas, e depois temos uma segunda brachá que é Shechianu, a brachá do Shechianu, assim que a gente faz, assim como a gente faz em todas as festas, a gente faz o Shechianu. Apesar de que a gente não vai ter jantar do Yom Kippur, mas a gente prepara a mesa não com talheres, mas deixa a mesa com uma toalha branca, assim como no Shabbat, assim como no Yom Tov. Como eu falei, é um dia festivo. É um dia que você vai deixar luzes acesas em casa. Um dia que você vai trazer luz dentro de casa. Toda a ideia das velas do Shabbat, do Yom Tov, na verdade, a explicação mais simples, a origem dela é para que as pessoas não trombem uma com a outra e acabem brigando. Por isso a gente fala Shabbat Shalom. As pessoas acham que a vela é uma coisa mística. É também mística, mas a origem da vela é para o Shalom, para a paz. Com luz, você briga menos. Então, uma extensão disso, hoje que a gente tem luz elétrica, então deixar luzes acesas pela casa, etc., fazer com que o ambiente esteja iluminado fisicamente, isso ajuda, incrementa na alegria, é importante, então, além da mesa com a toalha branca, então ter velas, antigamente na casa, hoje são as luzes elétricas, além das velas do próprio Yom Tov. Por último, existe uma regra que talit a gente não usa à noite. A única exceção é Hazan, a gente tem aqui na sexta-noite, muitos costumam usar o talit à noite, mas que todos usam talit à noite, a única noite do ano é Yom Kippur. Por quê? Porque a Torá fala para a gente em relação à mitzvah do tzitzit, talit nada mais é que uma roupa, que a gente tem o tzitzit na ponta, a mitzvah é do tzitzit, a gente chama de talit gadol, a grande roupa. Então, a Torá fala para a gente, uritem oto, você vai ver ele. A mitzvah do tzitzit está ligado com o dia. Então, não existe brachá do talit à noite. E, normalmente, a gente não usa talit à noite. Tzitzit, que é aquele talit katan que usa embaixo da roupa, é ideal usar também à noite. Mas a mitzvah é de dia. Tanto é que a gente beija os tzitziot no Shema da manhã, não no Shema da noite. A mitzvah do tzitzit é só de dia. Então, o que acontece? Eu não posso fazer a brachá do talit de noite, já que não tenho a obrigação de colocar ele. Eu não posso falar Baruch atah Hashem, Asher kitshanu bemitzvotav, que você nos ordenou. Eu não ordenei. À noite você não tem essa obrigação. Por outro lado, a gente quer vestir o talit, porque tem alguns motivos. É um dia muito especial. Nós somos comparados com os anjos, e os anjos, de alguma maneira, a gente simboliza com a roupa branca, o talit, etc. Mas, além disso, a gente vai falar várias vezes o Hashem, Hashem, Kel Rachum.
os 13 atributos de misericórdia divinos, que Hashem, ele contou para Moshe Rabbeinu, e o Midrash conta que Deus estava vestido com seu talit nesse momento. Claro que é uma alusão metafórica, mas, então, quando a gente vai fazer o Hashem, a gente quer estar também vestido com o talit. Então, o que a gente deve fazer? O ideal é você chegar antes da saída das estrelas, ou seja, antes de passar 20 minutos do horário que consta lá do início do jejum, do acendimento das velas, e você fazer a brachá do talit enquanto ainda está de dia. Você fez a brachá, e aí você continua com o talit até o final da reza. No dia seguinte, só fazer uma nova brachá, que aí já é de dia, não tem problema nenhum. Então, o ideal é você colocar o talit antes da saída das estrelas, e aí, aliás, desculpa, antes, não saída das estrelas, antes do pôr do sol, que é 20 minutos depois do horário que acende as velas, esse é o horário que você deve fazer a brachá do talit. Esse é o prazo máximo. Se você, por algum acaso, não colocou o talit até aquele momento, você coloca o talit, mas aí você já não vai mais poder fazer a brachá. E aí, a gente vai falar na próxima sobre o Kol Nidrei, etc., o significado, mas o Minha a gente já fez. O Arvit, que é a reza que a gente faz toda noite, ela vai ser depois. Primeiro, a gente vai começar a reza do Yom Kippur com o Kol Nidrei. Então, a gente vai começar na próxima falando sobre o Kol Nidrei e as demais alachot, sobre as proibições de Yom Kippur, que a gente não deve fazer e assim por diante. Marca Timatová a todos, se Deus quiser. Por enquanto ainda, Tivava Timatová. Que livro é esse? Espera aí, já te falo. Um segundinho. Deixa eu parar. Bom dia, bom dia.